Aí sim, velho. Então, eu sou Formiga Silvestre, a gente tá na área. Galera, então a gente tá trocando ideia, é o seguinte, vem cá. A gente já falou vários assuntos. Deixa eu dar uma revisada aqui, porque aí a gente contextualiza. Beleza? Ó, a gente já falou que as plantas, como elas absorvem? Elas absorvem pela região de pelos das raízes, principalmente. As raízes têm uma coifa que protege o meristema apical, que realiza o crescimento primário. Garante proteção, diminui o atrito e ainda libera substâncias capazes de degradar rochas. As raízes são raízes porque elas não permitem só fixação e sustentação, elas permitem absorção. E elas filtram o quê? Elas filtram a água e os sais minerais que estão absorvendo por uma camada representada de vermelho, que se chama endoderme. A endoderme força a água a entrar nas células, aí as membranas das células fazem a permeabilidade seletiva, selecionando o que vai entrar e o que vai sair, para adentrar ali os vasos condutores do xilema, os traqueídeos, um exemplo de vasos condutores. E aí eu perguntei para você, eu coloquei uma sequoia, uma planta gigante, lá nas florestas da Califa, lá nas florestas temperadas da Califórnia, umas plantas aí realmente, velho, milenares, várias delas têm mais de 1000 anos, e outras, que traz uma ideia da vegetação do passado, da época jurássica, dos dinossauros. Beleza? Como que elas conseguem conduzir essa água até as suas folhas mais altas? A gente entendeu que o fenômeno da capilaridade, nos vasos traqueídeos, que são os vasos condutores de xilema, permite um aumento, um ganho de altura, beleza? Tudo isso graças à natureza da água. E o que a natureza da água faz? A natureza da água tem a ligação de hidrogênio, então faz com que ela tenha uma coesão. A pressão positiva da raiz, a raiz consegue ter uma assimilação de sais minerais e a água acaba entrando por osmose, beleza? Mas o principal fator, qual é? O principal fator está aqui, ó, transpiração, que é perder água na forma gasosa, tá bem? É a ligação de hidrogênio, faz uma coesão, a união das moléculas de água, que permite elas serem tensionadas, ou seja, puxadas, a teoria da coesão-tensão ou teoria de Dickson. Então, quando eu te mostrei aqui, ó, a planta, a sequoia, uma planta aí de 80 metros de altura, consegue, galera, às vezes dá uma travada porque ele grava o documento, consegue fazer a perda de água gasosa em suas folhas, e esse é o principal fator, até então, para que nós temos noção da ciência, para o ensino médio, tem outras coisinhas que a galera tem descoberto, mas tá massa a perda de água gasosa nas folhas, beleza? Agora, as plantas, imagina ela pegar um tempo de seca cabuloso, um tempo de seca, como a gente está aqui no Cerrado Savana, um clima sazonal, tem épocas definidas de seca e chuva. Agora estamos na seca braba, a seca já está braba, já bebeu sua água, hoje está se hidratando? Então, olha só, como as plantas fazem para controlar a quantidade de água que perdem por transpiração? Elas têm que controlar. E o que eu te mostrei? Eu te mostrei, pegamos uma folhinha, desenhei isso aqui na aula, não foi? Mostrei que tem a face de cima, a face adaxial, e a face de baixo da folha, a face abaxial, voltada para o solo. A folha é constituída de um pecíolo, aquele caulezinho da folha chama pecíolo. E o limbo, que é a parte que você considera a folha mesmo. E aplicamos o zoom microscópico e vimos que as plantas têm uma estrutura denominadas o quê? Qual o nome dessas estruturas? Capacidade de abrir e fechar, galera. Fala aí para mim. Fala para mim aí. Qual o nome? Boa, Alice. Essa Alice, velho, tá sagaz. Alice, eu já te vejo andando pelos corredores da universidade, Alice. Já te vejo. Federal. Nada de particular, não. Federal, beleza? É isso aí, velho. É isso mesmo. Então, quem estuda passa. A real é essa. Estômatos, beleza? Os estômatos têm a capacidade, são células dotadas da capacidade de se abrir e fechar. A gente já viu um videozinho aqui que ela se abria e se fechava. Vocês lembram desse vídeo? Os estômatos se abrem e se fecham. Se ela está perdendo água demasiadamente, ela fecha os estômatos. Se ela tem água, ela abre os estômatos. A ideia é essa. Tem fatores que controlam a abertura dos estômatos. E eu vou trocar ideia sobre isso hoje. A aula de hoje é o que faz no estômago abrir e o que faz no estômago fechar. Beleza? Então, mas eu te troquei uma ideia, é o seguinte, mesmo tendo estômatos, a planta pode perder água. Mesmo tendo estômatos, a planta pode perder água por suas folhas, beleza? Por suas folhas. Por uma transpiração, que você vê um brilho característico. Aqui tem a palicúria rígida. A palicúria rígida, acho que é assim que se escreve, palicúria rígida. É o nome científico para o chapéu de couro. Uma planta aqui de Cerradinho, tem que sublinhar porque eu estou escrevendo à mão. Uma planta aqui do Cerradinho, que ela tem uma grande camada de cutícula, adaptada para o quê? Para impermeabilização, diminuindo a transpiração cuticular e a transpiração estomática. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa folha da palicúria, você está vendo a folha aqui, ó? Da palicúria, e vou fazer um corte transversal. Um corte transversal, deixa eu dar um zoom. Tá vendo?
Estou fazendo um corte transversal. E agora nós vamos ver, ao invés da folha vista de... Vou dar um exemplo aqui. Ao invés da folha vista de cima, assim, ó, igual a gente viu os estômatos, a folha vista de frente. Então, vou aplicar um zoom microscópico e vamos ver a folha sobre a ótica de um corte, o quê? De um corte transversal. Então, vou aplicar o zoom microscópico aqui. Fechou? O zoom microscópico aqui, mais ou menos. E veremos a folha sobre a ótica de um zoom microscópico. Beleza? E vamos chamar esse zoom microscópico do corte o quê? O corte é o zoom. É o famoso zoom microscópico, quem é meu aluno sabe, que é o famoso zoom microscópico, ou seja, 10 a menos 6 metros nessa escala de observação. E vamos ver um corte transversal. Quem foi meu aluno lá? Quem assistiu a aula lá de embriologia, de gastrulação, eu explico o mestre Kung Lao fazendo um corte transversal. Vem aqui comigo, olha só. Lá no YouTube. O que você vai ver? A gente está vendo a folha não de comprido, não dessa maneira, igual a gente viu agora há pouco. Ó. Não dessa maneira, igual a gente viu agora há pouco. A face abaxial mostrando os estômagos. Não. A gente vai ver a folha transversalmente. Como é que é transversalmente, formiga? Assim. Beleza? Tudo bem? Vem cá com o formigão. Chega aí. Olha só. Olha só. Aqui. Então, o que você tem na parte mais externa da folha? Um tecido epitelial de revestimento. A epiderme da folha. E o que caracteriza um tecido epitelial, seja nas plantas, seja nos animais? É as células serem justapostas. Célulazinha junto com célulazinha, com célulazão, com célulazinha, célulazinha, célulazinha com célulazinha, célulazinha com célulazão, com célulazinha. Beleza? Essas células têm muita clorofila. Essas células do tecido aqui epitelial, a epiderme da folha, tem muito cloroplasto com uma grande concentração de clorofila. Ah, não, desculpa, essas aqui não tem grande concentração de clorofila. Elas são mais de revestimento mesmo. Daqui a pouco eu chego lá, vem cá. Aí, você tem a face de cima, e tem a face de baixo da folha. A face de baixo da folha, você vai desenhar esse esquema aqui, ó. Células justapostas, tecido da epiderme, que é o núcleo, beleza? Foi mal, como eu equivoquei lá na hora, falando que ela tem muita clorofila. Não, não é aqui que ela tem muita clorofila, já te mostro. Essas células não têm tanta clorofila assim, na verdade. Beleza? E você vê um espaçamento, e esse espaçamento vai dar espaço para uma célula que eu estou representando aqui, que tem a capacidade de abertura e fechamento. Essa célulazinha aqui, que eu estou circulando de pontilhado amarelo, na verdade, esse conjunto de células acessórias e a célula guarda, é o que nós chamamos de estômato, beleza? Então, você tem a epiderme da face abaxial, que é a face voltada para baixo. Você não precisa saber abaxial, adaxial para os exames de ensino médio, não precisa saber. Mas eu já estou te introduzindo esses termos. Abaxial. E aqui mostrando que você tem a epiderme da face adaxial, voltada para o sal, não para o salo, para o sal, para o sol, para cima. Fechou? Agora, aqui sim, vou até aumentar. Você tem um parênquima. O que é parênquima? Lembra o que é parênquima? Parênquima é um tecido de preenchimento. Beleza? Palissádico e lacunoso. Vem cá com formiga. Palissádico e lacunoso. E nesse parênquima aqui sim as células estão dotadas de grande quantidade de clorofila. Beleza? Nessa parte mais adaxial, mais para cima, ela é principalmente uma célula junto da outra, bem compridinha, assim, como eu representei. Adaxial. Bem comprida. Mas, nessa parte mais abaxial, isso é um padrão, tá? Você pode ter alguma variação dentro disso, das folhas. Você tem células mais esféricas, representadas como um círculo aí, que essas células já têm um espaçamento entre umas e as outras. Aqui em cima chamamos de parênquima palissádico, beleza? Com grande quantidade de clorofila. Então, a fotossíntese acontece nessas células que estão no meio da folha, digamos assim. E aqui embaixo nós temos um parênquima, digamos, lacunoso. Mas você vai chamar isso daqui tudo de quê, formiga? Eu vou chamar isso aqui tudo de quê? Vou chamar tudo isso aqui de parênquima que faz fotossíntese, ou seja, que tem clorofila. Clorofiliano. Lembra que eu falei que o parênquima é um tecido de quê? De preenchimento?
E nesse tecido de preenchimento, ele pode desempenhar algumas funções específicas, como, por exemplo, parênquima milífero lá na mandioca, lá na raiz da mandioca, preenche os espaços, armazenando amido. Aqui, parênquima, tecido de preenchimento dotado de grande quantidade de clorofila. Clorofiliana. Tem uma questão para você responder hoje, do PAS 2011, e ele cobra exatamente sobre os estômatos. Beleza? Mostrando aqui o que nós chamamos de corte transversal na folha. O grande lance que você já entendeu, que os estômatos têm a capacidade de se abrir e de se fechar. Eu vou te explicar como. Espero que ainda nessa aula. E ele vai permitir que a água saia. A água na folha faz uma fina lâmina d'água, uma lâmina d'água entre as células do parênquima. Uma lâmina d'água entre as células do parênquima. Então, quando os estômatos, a planta permite perder água, que tem os seus momentos adequados, eu vou falar sobre isso, essa água sai, H2O, na forma o quê? Gasosa, pelo fenômeno que nós chamamos de transpiração. O principal fator para condução da seiva bruta, água e sais minerais, pelo xilema, o tecido que transporta a seiva bruta da planta. Beleza? Então, você está vendo aqui, ó, no corte transversal. A perda da água, a transpiração. Formiga, a planta está perdendo muita água. Fecha os estômagos. Formiga, a planta está com muita água. Abre os estômagos. O principal fator para a abertura dos estômagos vai ser o suprimento hídrico. Isso ficou claro, essa visão da folha? Então, a gente, em vez de ver a folha aqui de comprido, ao invés da gente ver a folha de comprido, a gente está vendo a folha como? Transversalmente. No ótica do microscópio. Então, você vai estar vendo as células da folha. Então, você está percebendo que a planta faz a fotossíntese pelo parênquima clorofiliano, que pode ser chamado também, galera, deixa eu te introduzir um termo para isso aqui. Mesófilo. Mesófilo da planta. Beleza? Da folha. Tá bom, formiga. E tem a parte da epiderme aqui em cima. Formiga, se a planta tem sempre uma camada, vou representar da cor vermelha, não vou representar da cor amarela. A planta tem sempre uma camada de serosa aqui, ó, serosa. E essa camada serosa é o que nós chamamos de quê? Essa camada serosa é o que nós chamamos de formiga. Não, deixa eu terminar a palavra. Cutícula. Cutícula. Ah, não, ufa, formiga. Formiga, eu já estava pensando besteira, formiga, já estava pensando besteira. Cutícula. O que é cutícula? Uma camada de cera. E como eu te falei, essa camada de cera ali na paricúria rígida, ela vai impedir ou vai diminuir uma transpiração. Uma transpiração independente da abertura e fechamento dos estômagos. A transpiração Deixa eu aumentar aqui para dar mais detalhes aqui, só um minutinho, galera. A transpiração o quê? Cuticular. É uma transpiração pela cutícula. Então, ela vai, galera, impedir uma transpiração. A transpiração cuticular. Ela vai diminuir, na verdade. Uma planta de clima xerófito, de um ambiente xerófito. O que é uma planta de ambiente xerófito? XE, olha aí, ó. Xerófito, olha como é que se escreve. Xero, fitoplanta. Xero é o quê? Com X. O que é xerófito? Quem é que me fala? O que é uma planta de um ambiente xerófito? Boa, Alice, mais uma vez está na área. De um clima seco. Rafinha, xerófito é de um clima seco. Por exemplo, qual é o bioma mais xerófito de todos aqui no Brasil? Qual o bioma? Lá no Agreste do Nordeste. A famosa Caatinga. Bota fé? Um deserto é um ambiente xerófito. Aqui no Cerrado, algumas plantas têm que ter adaptações xerófitas. Boa, Rafinha. Boa, Johnny. Aqui nas plantas, aqui no Cerrado, bioma Cerrado, savana, a Caatinga é uma savana também. Algumas plantas têm que ter adaptações xerofíticas. Por exemplo, as cactáceas, os cactos, têm espinhos. E diminui a transpiração, as folhas se transformaram ao longo da história evolutiva em espinhos. Depois eu falo sobre isso. Mas por quê? Porque as folhas realizam a transpiração, então os cactos tendem a perder menos água porque as folhas se adaptaram, formando o quê? Espinhos. É mesmo, formiga? Que doido. Por causa da transpiração, é. Agora, uma planta de um clima xerófito, ela vai tender a ter uma cutícula o quê? Mais delgada, mais fina ou mais espessa?
Uma cutícula o quê, galera? De um ambiente xerófito seco. Uma cutícula, uma camada de cera impermeabilizante mais fina ou uma camada de cera impermeabilizante mais espessa? Fala comigo aí. Mais espessa. Bota fé? Então, uma planta de clima xerófito, como a Palicúria rígida, você vê esse brilho característico aqui, ó, porque ela tem uma espessa cutícula, que ajuda não só a impermeabilizar, mas também a refletir excesso de radiação solar. Algumas plantas de cerrado roots, por exemplo, vão ter o que nós chamamos, algumas plantas, as plantas xerófitas, vão ter uma adaptação que, ao invés da epiderme ficar retinha aqui, ó, ela forma, e os estômatos vão estar localizados aqui, o que nós chamamos de criptas estomáticas. É uma adentra ao lugar da cripta, fazendo com que a umidade se mantenha mais tempo nessa região. Por exemplo, tá agora as plantas já estão pegando sol lá no cerradinho. Você olha aí na janela do Jardim Botânico, mas as criptas estomáticas ainda têm mais umidade armazenada, permite que essa planta perca menos água e fique com seus estômatos abertos. Não é corona, não. Se for, bate na madeira, bate na madeira. Chega aí, formigão. Aqui agora, com formiga. Então, as plantas têm adaptações xerofíticas. Aqui é o que formiga. Uma planta latifoliada, o que é uma planta latifoliada? A gente trocou ideia quando falou do tanque de evapotranspiração aqui, quando eu te mostrei as plantas absorvendo. Uma planta que tem folhas largas e finas. Elas não podem ser de ambiente xerófito. Elas têm uma cutícula menos espessa. Por quê? Ué, porque o ambiente é um ambiente úmido, que elas estão adaptadas, ou se desenvolveram em ambiente úmido. Agora, presta atenção. Você está percebendo que a transpiração estomática, então aqui nós estamos vendo a transpiração estomática, você está percebendo que a transpiração estomática, está percebendo que a transpiração estomática é um fator que ela consegue controlar, é um fator que ela consegue regular. A transpiração cuticular, ela não consegue regular, depende exclusivamente do clima. É um fator que ela consegue regular. Ela tem uma regulagem. Ela abre os estômagos e fecha os estômagos. Está em estresse hídrico, deixa esses estômagos fechados aí. Fechou? Agora, presta atenção, vamos falar um negócio. Qual é o estado da matéria que a água está aqui? Ó? Qual é o estado da matéria que a água está? A água está no estado líquido da matéria? Boa, Rafinha, fina. Gasoso. Então, quando os estômagos se abrem, vocês estão entendendo uma das principais estruturas da planta, que são os estômagos. Uma das principais de todas as plantas. Estômagos. Porque quando ela se abre, a planta perde água e a seiva bruta se transporta. Não é isso, Alice? Não é isso, Rafa? Não é isso, Rafão, Rafinha, Johnny? A seiva bruta se transporta. Água perdida e a água consegue subir a planta inteira. Agora, quando os estômagos se abrem, existem outros gases na atmosfera. E a planta precisa de um gás. Qual o gás que a planta precisa para, digamos, ser autotrófica, fabricar suas próprias moléculas orgânicas? Fala para mim. Gás carbônico, é isso aí, meninas. Amiga, o que você está querendo me dizer? O que eu estou querendo te dizer é que os estômatos são importantes para a transpiração e o transporte de seiva bruta? Sim. Mas os estômatos também são importantes para que a planta consiga assimilar o gás mais importante para que ela fabrique o próprio alimento. Formiga, então é pelas folhas que elas assimilam CO2? Ué, calma aí, as folhas fazem o quê com clorofila? Fotossíntese. Ué, então elas têm que assimilar CO2 pelas folhas. Então, o CO2, o gás CO2, galera, o dióxido de carbono, o gás que é reagente na fotossíntese, é assimilado não só pelas folhas, mas pelos estômatos. Caraca, bum! Caraca, formiga, olha a importância dessa estrutura na planta. Os estômatos, quando eles se abrem, a planta perde água e conduz a água. A planta perde água gasosa e conduz a seiva bruta, água e sais minerais pelo seu corpo. A água é importante? O mais importante. Mas as plantas precisam se alimentar. Como elas se alimentam? Pelos sais minerais, tudo bem, mas pela fotossíntese, realizando a fotossíntese nas suas folhas. Então, os estômatos também permitem a entrada de quê? Do gás CO2. Caraca, formiga. Então, o que você está entendendo agora é que os estômatos não são só importantes no transporte de seiva bruta. Vamos deixar isso anotado.
Os estômatos, deixar isso anotado de verde, porque os estômatos têm muita clorofila nos estômatos também. Os estômatos são estruturas, porque uma estrutura contendo várias células. São estruturas, deixa mais centralizado. Estruturas importantes no transporte de seiva bruta pelo xilema. Vou até colocar isso para que você entenda. Seiva bruta é a solução. Seiva bruta é a solução. Água e sais minerais. Pelo xilema, o tecido, cheio de vasos condutores bem pequenos, os traqueídeos. Pelo xilema. Elas são estruturas importantes no transporte de seiva bruta pelo xilema, mas também essenciais na captura de CO2 para a fotossíntese. Para fotossíntese. Quanto tempo? 8h30. Oh, caraca, cronometrado. Galera, vocês entenderam isso? Alguma dúvida? Vocês entenderam isso, galera? Formigão, conversa aqui comigo. Tá de boa. Então, a gente tem só. A gente acabou de entender, a gente entendeu nas outras aulas o transporte de seiva bruta, teoria de Dixon, abertura dos estômatos, transpiração estomática, que ela consegue controlar, abrir e fechar. A gente entendeu também que a planta perde água pela sua superfície, pela cutícula. Se a planta é de deserto, ou de caatinga, ou de cerrado, ela tem que ter, ou que não seja de mata, né? Na parte mais savânica, ela tem que ter uma cutícula mais espessa para diminuir a transpiração cuticular, que ela não controla, que depende exclusivamente do ambiente. Se ela é uma planta latifoliada, por exemplo, a Amazônia, floresta ombrófila, ombro significa sombra, daqui a pouco eu te falo, latifoliada densa. Floresta, plantas altas que se tocam na copa. Ombrófila, sombreada em grande parte no seu interior. Latifoliada, com folhas largas, finas, e a cutícula, consequentemente, muito fina. Densa, muitas plantas. Olha o nome. Floresta amazônica. É um tipo de floresta latifoliada, é um brófilo latifoliada densa. E a gente entendeu que os estômagos que têm a capacidade de se abrir e fechar estão ali não só capazes de capturar, liberar água, como na transpiração, mas também capturar o quê? CO2 para que aconteça o quê? A fotossíntese. Estômatos, uma das estruturas mais importantes das plantas. Na próxima aula eu vou explicar como eles abrem e fecham e os principais fatores que fazem os estômatos se abrir e se fechar. Que horas eu vou regar minha planta? Porque você quer conduzir a água nela. É à noite? À noite ela transpira menos, mas calma, será que é o melhor horário? Galera, tá gravado. Aí eu vou postando no YouTube, me lembra aí, que senão eu vou esquecer, beleza? Valeu, galera. Valeu, meninas. Valeu aí, galera. Valeu a participação. A gente já se encontra aí no último horário, valeu? Estejam com energia e vontade e disposição. Valeu, galera.